Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje esse vídeo vai falar sobre uma notícia que saiu agora, na última semana aí. Liam Gallagher e Noel Gallagher afirmaram, né, divulgaram que o Oasis vai voltar. Não é um reform, mas é uma reunion, né? Por hora, não se trata de uma banda que vai voltar a existir como era antes, né? Não existe nenhuma promessa, nenhuma divulgação de que eles vão para estúdio, que eles vão gravar novas músicas e que a partir de então eles voltam à vida profissional como era antes. E sim, que eles vão se reunir em julho, agosto do ano que vem, inicialmente para 14 shows, 4 em Londres, 4 em Manchester, 2 na Escócia, 2 no país de Gales e 2 na Irlanda. E eventualmente há a sugestão de que isso possa se estender, tanto pelo fato de que deve quebrar a banca, né? No sábado, dia 31 serão vendidos, eu estou gravando antes disso, os ingressos, e na sequência, portanto, a tendência é que eles abram mais possibilidades, né? Tanto porque vai ser lucrativo, quanto pelo fato de que eles vão perceber que realmente as pessoas, de uma forma geral, estão com essa alta expectativa com relação a eles. E é sobre isso que eu quero falar. Temos um vídeo aqui no canal, final de 2019 ou 2020. O Oasis era uma cópia dos Beatles. Naquele vídeo eu falo sobre essas comparações, sobre a má vontade de muitas pessoas para com os irmãos Gallagher, com a banda Oasis. O famoso não vi, não gostei, ouvi falar que é tal coisa e é tal coisa. Lembro de uma música e acho que é só essa música e por aí vai. É uma síndrome normal, né, que afeta. Falando aqui dos brasileiros, porque eu vou me referir aos comentários em geral acerca deles, né? Os comentários que eu vi nas notícias aí sobre a volta, né, eram sempre muito divididos. Uma galera dizendo que adorava, ainda que faça alguma ponderação, que diga que não acha que vai dar muito certo, porque sabe como que eles eram, e aquela outra parte que dizem que eles são apenas chatos e que nunca fizeram nada demais, que é só uma cópia barata dos Beatles. Tem gente que sempre, na verdade, durante todo o tempo, dizia que as brigas entre eles eram puro marketing, né? Quando são dois irmãos, então acreditar que fosse puro marketing é muito mais, precisa de muito mais imaginação do que acreditar no fato, né? Se fosse uma banda em que pessoas se conheciam e formaram essa banda é uma coisa. Agora, entre dois irmãos, acreditar que durante 15 anos as brigas, as farpas, as discussões, as várias vezes em que a banda esteve perto de acabar, fosse apenas por puro marketing, precisa de muita teoria da conspiração para acreditar nisso, né, basicamente. Mas naquele vídeo eu falo um pouco sobre a qualidade da banda, da questão dos Beatles, muito mais como inspiração, muito mais como parte da cultura britânica, né? E hoje eu quero falar um pouco mais, estender um pouco mais sobre o tamanho dessa banda. Então, ao final do vídeo vai aparecer o Oasis era uma cópia dos Beatles, para que você complemente aquele vídeo com esse. Mas hoje eu quero falar sobre o tamanho da banda, sobretudo pegando aí esse gancho com esse retorno, com a repercussão que teve o retorno e com o que vai acontecer, né, com relação a esses ingressos, a procura, enfim. Sem medo de errar, eu digo que vai esgotar muito rapidamente. Todo mundo crê nisso, na verdade. Eu não estou dizendo nada de absurdo, não estou prevendo nada, mas vai esgotar-se muito rapidamente e mais rapidamente do que qualquer outra busca, procura tenha acontecido anteriormente, seja para festivais, seja para shows de artistas. Estamos falando aqui de 14 shows e isso vai se esgotar mais rápido do que qualquer outro artista tenha aberto dois, três shows, vamos colocar assim. É nesse sentido que eu quero que fique claro para vocês. Os comentários e até o lugar que teve na imprensa, vamos dizer, na mídia tradicional, denotam, já demonstram que se trata de uma banda relevante, né? Nenhuma banda irrelevante teria uma repercussão dessa, né? Voltou, quantas e quantas e quantas e quantas bandas a gente vê voltando. O máximo, às vezes, aparece uma nota, um comentário, mas dedicar um tempo a falar sobre é raro de acontecer, né? E de fato é uma coisa quase que inédita, digamos assim. Teve uma grande repercussão quando o Guns N' Roses anunciou, né, que o Slash e o Axl tinham feito as pazes, o Duff ia voltar. Sim, outras bandas que
que sem ter tido uma ruptura muito grande, muito marcante, mas que se reuniram para um retorno, uma série de shows, pequena série de shows também tiveram grande repercussão, é lógico, mas nesse sentido de ser uma notícia de impacto realmente relevante é a primeira vez. E se alguém tiver alguma outra ponderação para dizer, por favor, o faça. Mas por quê? Se afinal de contas eram dois irmãos, marqueteiros e uma cópia barata dos Beatles e que apareciam mais na mídia por polêmicas do que propriamente pela música, por que será que tem tanta relevância, né? O que será que faz os jornais noticiarem e se retroalimentarem naturalmente dessa divulgação? Algo que eu falei naquele vídeo que eu repito aqui. É uma banda que conseguiu reunir na sua história, na sua música, o peso, ou seja, ser uma banda de rock mesmo, não cair para o poperô, que a gente chama, ainda que sejam colocados como Britpop, eles mesmos nunca gostaram, e eles são Britpop como é um movimento, toda uma parte da Cool Britannia, né? E aí ficou conhecido como Britpop. Eles fazem parte, sim, de um período, uma época em que a Inglaterra tentou retomar o seu lugar cultural no mundo, né? Coincidindo também com a parte política, né? Tony Blair e etc. Mas eles estão inseridos nesse contexto, porque eles de fato nunca foram Britpop. Sempre houve uma disputa também de Oasis e Blur tentando replicar Beatles e Stones, que já era bobagem lá, imagine aqui, né? Então, Oasis e Blur nunca trabalharam num estilo parecido, eles tinham poucas coisas em comum, na verdade, mas pela disputa comercial, né? Seja os singles, seja os álbuns, seja os shows, naquele período de 95, 96, acabou criando-se essa rivalidade. E também, lógico, os irmãos Gallagher nunca foram flor que se cheire, sempre tiveram uma postura arrogante, quase prepotente, dada a medida. Isso sim tinha um pouco do marketing de chamar atenção, mas musicalmente nunca houve realmente uma semelhança entre Oasis e Blur. Muita gente, inclusive, não sabe dizer Blur. Talvez conheça uma outra música. Ah, essa eu lembro, já vi, já ouvi. São músicas muito boas, por sinal, mas um estilo totalmente diferente. Então, o Oasis ele conseguiu ter o peso, ser uma banda afirmativamente de rock, mas com as letras do Noel Gallagher, que vai ser importante para nós falarmos na sequência, as letras do Noel Gallagher fugindo também do trivial, não sendo o rock tradicional, as letras meio apenas de autoexaltação, né? Tem músicas de autoexaltação, mas não são somente disso, e à medida que foi progredindo, vinha letras mais reflexivas, então letras importantes, letras boas, mesmo nos rocks mais tradicionais, ainda tinha uma questão poética ali relevante, né? E também foram comercialmente muito relevantes. O Oasis até hoje detém recordes de vendas mais rápidas, de período menor para atingir um número X de vendas. Tem marcas interessantes ainda, como, por exemplo, a canção All Around the World, quase 10 minutos atingiu o primeiro lugar, né? Ficou muito marcante para quem assistiu o filme Bohemian Rhapsody do Queen, quando ele quer colocar essa música, né, Bohemian Rhapsody na rádio, ele discute, não, porque música de 6 minutos não vai dar. Então pensem que All Around the World, com 10 minutos, ela atingiu a sua relevância ali com 10 minutos. Então, comercialmente, eles sempre foram muito fortes. Então, unindo essas três coisas, o peso do rock original, a letra relevante, que em dada medida é reflexiva, e também ser comercialmente ter um sucesso comercial é um feito raro, um feito pouco replicado ao longo da história, né? Você tem bandas de muito peso que venderam bem, mas cujas letras não eram o must. Você tinha grandes letras, mas que comercialmente não conseguiam, né? Tinha peso, tinha letra, mas aí não tinha entrada comercial. É difícil você unir esses três fatores, muito difícil. Então, isso já é um fato que mostra a relevância deles. O segundo ponto, e aí vai também pesar contra eles nessa história, né? É que o Oasis, ele essencialmente era os irmãos Gallagher. Inicialmente The Rain, uma banda bem rock alternativo. Aí o Noel Gallagher, que tinha já naquele início uma carreira solo, adentra e forma-se o Oasis.
Esse Oasis troca o primeiro baterista, após no segundo disco já é um novo baterista que vai permanecer por um bom tempo com eles. Em 99, após o terceiro disco, quarto disco somando a compilação, naquela transição 99 a 2000, sai o baixista e sai o guitarrista originais, entram novos, e a partir dali há uma virada técnica muito grande. Tanto a forma das músicas deles começam a mudar muito, quanto o padrão técnico realmente estabelecido aumentou demais. Então, perdeu-se, com esse aumento técnico, um pouco da originalidade, um pouco daquele que fez essa explosão deles, né? E aí, então, eles passaram comercialmente ainda a ter sucesso, ainda a ser relevantes, ainda serem bem vistos, mas já não serem mais o principal chamariz, né? Então, esse grande sucesso, esse grande impacto deles ficou restrito aos anos 90, metade, segunda metade dos anos 90, sobretudo. Repito, nos anos 2000 eles ainda tiveram muitos momentos relevantes, seja em premiações ou até comercialmente. A canção Stop Crying Your Heart Out, que toca na trilha sonora do filme Efeito Borboleta, e foi tema da seleção inglesa na Copa 2002, teve uma grande repercussão. Até hoje, acredito eu, que seja uma das cinco músicas, talvez até quatro músicas mais famosas deles, né? No Spotify, ela é uma das mais tocadas, está lá no top 5, salvo engano, batendo nos 400 milhões de execuções. Mas o grande sucesso realmente deles foi ali em 94, 95, 96 até 97, quando o disco, o terceiro disco, 97, sai e ele acaba tendo uma grande vendagem inicial, mas a repercussão, a permanência das músicas acabou não sendo a mesma que havia sido anteriormente. E, sobretudo, outras canções do disco soaram muito distantes daquilo que era iniciado, que era buscado inicialmente, né? Então, você teve All Around the World, como eu citei, Don't Go Away e Stand By Me, que é também um dos grandes sucessos da carreira deles, mas a partir disso, fora essas faixas nesse disco, nenhuma que teve tanta grande repercussão. No disco seguinte, também teve uma faixa muito importante que toca no Snatch, Porcos e Diamantes, e foi tema de abertura dos shows deles por durante tempo. E a canção Go Let It Out, que fez um grande sucesso ali na MTV da época e tal, mas nada comparável ao que foi anteriormente. Então, é uma banda que, à medida que se aprimorou tecnicamente, caiu comercialmente, que é o paradoxo, na verdade, que nós vivemos com a arte de uma forma geral. É raríssimo, né? O muito sucesso também representar grande qualidade. Não necessariamente fazer sucesso é ruim e não necessariamente ficar restrito, marginalizado, alternativo, seja sinal de qualidade também, naturalmente. Nós temos essa análise. Mas a questão é que ficou restrito aos irmãos, então a identidade do grupo deixou de existir. Pouca gente vai saber citar, o guitarrista é tal, o baixista é tal, o baterista é tal. É só os fãs mais conhecedores mesmo da obra deles que vão reconhecer. Talvez um ou outro dos membros você reconheça na imagem, mas você não vai saber dizer, o fulano, o baterista do Oasis, eles não são personagens também presentes culturalmente, né? Ainda que lá no início, nas entrevistas, o Paul Arthurs, o Bonehead, participava às vezes das entrevistas, o, o Giggs, o baixista, também uma vez ou outra. Posteriormente, o Alan White, baterista, participou e o Andy Bell, o baixista, participava também, mas sempre de forma periférica, secundando os irmãos, né? Então, esse monstro criado por eles, ao mesmo tempo que é uma figura muito específica na história, né? Dois irmãos e com essas peculiaridades que eu já vou falar musicalmente, acabou criando uma sombra que não deixou que os outros brilhassem e uma banda precisa que seus membros também tenham o seu brilho, o seu lugar ao sol, né? Axl Rose e Slash, em último caso, foram isso, foram dois astros também, né, que brilharam muito, mas os outros personagens do Guns nunca foram tão secundados quanto os personagens do Oasis o são. Então, o Noel, ele sempre teve a primazia das composições. Os primeiros três discos, 100% das composições são dele, né?
primeiro disco é inteiro composto por ele, inteiro cantado pelo Liam. O segundo disco ele pede, basicamente ele dá um ultimato de que uma das duas canções principais que ele compôs, ele pede para o Liam, não, é uma delas eu vou ter que cantar, você escolha qual delas você prefere. O Liam escolheu Wonderwall e o Noel ficou com Don't Look Back in Anger. São os dois maiores sucessos da história da Oasis. Wonderwall passou de 2 bilhões de execuções no Spotify e Don't Look Back in Anger, com o anúncio aí, rompeu a barreira dos 900 milhões de execuções. Deve bater 1 bilhão, certamente, ao longo desse ano e chegando lá já com mais de 1 bilhão de execuções fatalmente, na época dos shows. Então, um momento assim que o Noel quis se impor também como vocalista. Mas ele deu uma entrevista até recente, pouco antes aí do anúncio do retorno, que ele diz que quando ele canta as canções não tem a mesma energia. Ele até fez, na verdade, a comparação dele hoje cantando as músicas daquela época, que ele não vai conseguir transmitir aquela atitude e que o Liam cantando é 9, 10 vezes melhor do que ele. E de fato é isso. Se o Liam ele só foi passar a compor a partir do quarto disco, teve algumas ótimas composições, mas os grandes clássicos permanecem sendo do Noel. O Noel também, mesmo sendo o cérebro por trás, não conseguia obter a atitude, chamar a atenção, ser um personagem tão relevante pós-Oasis quanto o Liam. O Liam, na sua carreira solo, lançou 3 discos solo, os 3 atingiram o primeiro lugar lá na Inglaterra. Os shows dele sempre atraem muito mais gente do que os do Noel. Então, esse paradoxo, né? Quase como que o Pink e o cérebro, evocando o desenho, né? Um tinha todas as ideias, as execuções, mas precisava de alguém que tivesse a coragem de fazê-las, né? Não tinha o porte físico necessário para aquilo, né? Só uma comparação, mas os irmãos Gallagher, eles são isso, eles se completam. E por mais sucesso que o Liam tenha tido na carreira solo, nunca foi como o Oasis, né? Então, eu vejo sim com bons olhos esse retorno para o que eles vão entregar, com o objetivo de dar um revival e oportunizar muita gente que cresceu ouvindo eles, nunca teve a chance de ver show, gente que veio depois do final da banda ou já na reta final da banda e nunca pôde vivenciar, viver, entender o que foi aquela explosão nos anos 90. Mas também a gente tem que ter a noção de que são outros tempos, são 30 anos entre o primeiro disco e esses novos shows, 15 anos após o final da banda. Mas é um recado, eu entendo dessa maneira, um recado para a nova geração, para a geração atual, e para aqueles que eram daquela geração e torciam o nariz para entenderem o tamanho dessa banda. Nunca foi apenas uma questão de dois irmãos que faziam marketing e não tinham músicas relevantes. Pelo contrário, só alguns dados que eu dei para vocês já mostram a relevância. A qualidade é imensa se você pesquisar os discos, sobretudo vamos pegar o quarto disco e o sexto discos, tá? Disco de 2000, Standing on the Shore of Giants, o de 2005, Don't Believe the Truth. Você vai ver um apuro técnico bastante grande. No caso de 2000, as letras mais profundas, reflexivas, e o de 2005 já os arranjos, nível patamar muito elevado. E o disco do meio ali também, né, o de 2002, o Hidden Chemistry, em que eles ainda estavam se reencaixando nessa nova formação, já tem grandes coisas ali, músicas muito interessantes. E o último disco também já num patamar de rock diferente de tudo aquilo que havia sido feito anteriormente, que era praticamente uma dica para a transição da banda BDI, né? A banda BDI foi essencialmente os 4 membros do Oasis sem o Noel Gallagher naquela sequência. Então, a volta lá aos primórdios, quando a banda chamava-se The Rain, eram 4 membros sem o Noel. Foi meio que essa história que aconteceu. O Oasis só não é mais relevante ainda porque justamente pelo fato de eles terem sido muito atrelados à cultura britânica, serem muito representativos da cultura britânica e não abrirem mão disso em momento algum, fez com que nos Estados Unidos eles tivessem uma entrada limitada. Ora, porque eles não quisessem trabalhar tão firme lá nos Estados Unidos quanto eles já haviam feito, ora, porque eles não abriam mão da sua identidade e isso causou um choque cultural, ora, por uma resistência dos próprios americanos que
que tomaram a invasão britânica nos anos 60 e ressentiram-se disso, né? Se você citar 15 maiores bandas de todos os tempos, o Oasis incluído entre elas, mais de 10 vão ser britânicas, algumas americanas. Então, também isso um pouco. A disposição comercial também, né? Então, se eles estavam fazendo turnês pela Europa, encaixar os Estados Unidos, priorizar os Estados Unidos em termos de shows, eles não quiseram. As participações deles em programas de televisão dos Estados Unidos foram muito pontuais, aqui e ali. Então, essencialmente, artistas que, não, por não renunciar à sua identidade britânica, não querer se amoldar ao domínio americano, também acabaram ficando restritos. No vídeo que eu fiz sobre o Coldplay, qual é a relevância musical do Coldplay, eu falo sobre isso. O Coldplay fez o caminho inverso do Oasis. É uma banda que começou alternativa, letras reflexivas e profundas, que foi escalando comercialmente e quando chegou no ápice comercial, topou fazer o que fosse necessário para que esse comercial se mantivesse. Inclusive essa americanização própria. Hoje, se você olhar no Spotify, o Coldplay tem o triplo, né, de ouvintes, seguidores do que o Oasis. Mas nunca o Coldplay conseguiu atingir o nível de relevância cultural para a música que o Oasis teve. Não existe uma rivalidade entre as duas, são um exemplo que eu estou dando, até porque são duas bandas que eu conheci e curti profundamente todas as duas. Eu lamento que o Coldplay tenha feito o caminho inverso, profundamente, mas diria que tudo que o Coldplay produziu na sua melhor fase não bate o que o Oasis fez na sua melhor fase. Então, o Oasis foi a maior banda dos anos 90. O Nirvana é aquela banda da ruptura para os anos 90, foi muito relevante naquele início, o movimento cultural, mas até a existência do Oasis é meio que um anti-Nirvana nas letras, nos temas, nos objetivos, na forma de se postar. É a banda dos anos 90, né? O Oasis é a banda dos anos 90, assim como os Beatles foram a banda dos anos 60. Essa comparação com os Beatles, você pode ver um pouco mais lá no vídeo, acabou, na verdade, que mais prejudicando eles do que ajudando. Se achava que essa comparação era para eles ganharem espaço, acabou criando o que o Paul McCartney definiu perfeitamente, que é o beijo da Mulher-Aranha. A partir da hora que você se compara aos Beatles, você vai ser cobrado nesse patamar. E os Beatles foram os Beatles dos anos 60, né? Eles mudaram a história da música, mudaram a história da cultura, do comportamento mundiais. O Oasis é um fruto, e o melhor fruto, do que os Beatles fizeram lá nos anos 60. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.